Fala pessoal, beleza? Hoje dia 23 de julho, sexta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês. Falando primeiramente aqui sobre o índice e depois passando para o dólar, beleza? Pessoal, antes da gente começar falando do cenário do intraday, que rolou aqui no índice no dia de hoje, eu acho importante a gente comentar um pouco sobre o cenário macro, né? Se a gente der um zoom out, galera, de todo esse movimento que aconteceu aqui no índice, tá? A gente consegue perceber esse topo isolado e esse fundo isolado, certo? Se a gente pegar e se a gente fizer um Fibo desse fundo com esse topo, a gente consegue notar claramente que o primeiro candle do dia, tá? Ele já testou essa região de 50% dessa retração macro, tá? É aquilo que eu sempre falo para vocês, as regiões de 50 e de 61,8 normalmente seguram muito bem os preços. E aqui nesse caso não foi diferente. A gente até percebe que em cima dessa zona de 50% dessa retração macro tem essa região de troca de polaridade, tá, pessoal? Aqui também, ó. Então aqui a gente consegue notar claramente que essa região era uma região de suporte, né? Aqui também era uma região de suporte e agora virou o quê? Uma região de resistência, em cima da região de 50% dessa retração macro, beleza? Então esse aqui é o primeiro cenário, um pouquinho mais macro que a gente teria para poder trabalhar com esse viés aqui do índice, beleza? E aí, trazendo isso pro intraday, deixa eu até apagar aqui, ó. Trazendo isso pro intraday, a gente percebe que logo no primeiro, né, nos 3 primeiros candles do dia, já foram candles de rejeição da continuidade da alta. Então a gente tinha aqui nessa região essa máxima, tá? Aqui basicamente foi um falso rompimento e aqui foi a confirmação da reversão do movimento, né? A gente tinha aqui uma angulação, tá? Onde essa angulação ela foi rompida. Deixa eu até tirar o meu indicador aqui de correção das médias para vocês verem melhor, ó. Aqui eu tinha uma angulação, né, de uma LTA que foi rompida com candle de força, tá? Então aqui caracterizou basicamente a continuidade do movimento. Aí a gente percebe que o mercado afastou das médias menores, voltou a pivotar e aqui sim deu um outro gatilho de continuidade do movimento. Então aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem basicamente um pivôzinho, né? Que foi acionado na continuidade da queda, ó, ancorado pela 9. Basicamente isso aqui foi uma barra ignorada, tá? Com candle de ignição. E quando o mercado ele passou desse fundo aqui, ó, quando ele passou esse fundo aqui, através desse candle gatilho, aqui, ó, esse candle gatilho, ele acionou a figura gráfica que pode ser considerada aqui o quê? Um topo duplo, né? Um M. Então, minimamente, quem trabalha com essa figura, você pega essa amplitude inteira e vem projetando para baixo. Só que o que aconteceu que acabou sendo mais interessante do que apenas trabalhar no cenário micro, né? Olhando apenas o M, né? É que o mercado ele ativou a venda e veio, certo? E como ele afastou da média e encontrou outras regiões de trava, como por exemplo essa região aqui de fundo, né? A gente percebe que a hora que o mercado bateu aqui, o mercado pivotou de novo nas médias. Só que aqui as médias já estavam alinhadas, já estavam abaixo da VWAP, né? 50, 9, 20, VWAP aqui. E quando o mercado encontrou de novo essa região de médias móveis com a VWAP do dia anterior, o que aconteceu? O mercado deu continuidade na queda. E quando o mercado passou essa região aqui para baixo, pessoal, o que ele fez? Ele acabou ativando um espelhamento um pouquinho maior, porque até então a gente estaria olhando para o cenário micro, né? Desse espelhamento micro, certo? Que foi rompido aqui. Mas como o mercado passou essa região de fundo, ele acabou acionando um outro espelhamento maior, né? Como esse espelhamento maior foi acionado e novamente o preço encontrou essa região de trava aqui embaixo, ó, a gente percebe que o mercado bateu aqui, pivotou de novo, ancorou nas médias e aí veio com tudo. Quando ele veio com tudo, o que ele fez? Ele acabou acionando um espelhamento maior ainda, tá? Então por isso que eu falo para vocês a importância de vocês não ficarem presos apenas ao cenário micro. Tá errado? Não tá. Porque se você olha o micro e você entra na venda, com certeza você projetaria os alvos e sairia nos alvos. Mas se os teus alvos estão abaixo das regiões onde acionaria um espelhamento mais macro e o mercado vem, não tem por que você simplesmente sair no primeiro alvo do micro, sendo que ele acabou de acionar um espelhamento mais macro. Entende? Então, dentro disso, o que o mercado veio fazendo? O mercado basicamente veio trabalhando em escadinhas, né, galera?
Ele veio simplesmente pivotando, ancorando nas médias e dando continuidade no movimento, tá? Então, para quem opera nesse cenário, o que vocês conseguem ver aqui claramente? Que o mercado fez um movimento em A, né? O mercado fez isso daqui, subiu reto, caiu reto. Aqui ele pivotou, né, nessa região de fundo, né, como eu havia comentado com vocês, ele pivotou aqui. E quando ele passou essa região para baixo, ele acionou a continuidade da queda, né? Então, quem trabalha com essa amplitude aqui pode pegar isso daqui e projetar para baixo, que basicamente seria você pegar esse topo, esse fundo aqui e simplesmente espelhar os alvos aqui para baixo, beleza? A gente percebe que o mercado veio aqui, ó, cravou nessa região, pivotou, tentou passar, não conseguiu e finalizou o dia nessa região mesmo, tá? Em contrapartida, já que a gente está falando aqui do cenário de espelhamento, é interessante também a gente fazer o quê? Dar um zoom out, galera. Por quê? Porque o mercado está vindo de baixo para cima. E agora ele iniciou o processo corretivo. Então, o que vale a pena a gente fazer? Pega esse topo, pega esse fundo para ver qual que é a retração que o mercado está trabalhando. E olha lá o que aconteceu, tá? Então, quem trabalhou com essa confluência de espelhamento do intraday, que gerou um alvo aqui, e quem trabalhou com esse cenário de retração, que seria basicamente esse cenário aqui, ó, conseguiu encontrar um ponto em comum, né, um ponto de confluência exatamente nessa região aqui, ó, de 61.8, tá? Vocês percebam que o 61.8 está exatamente em cima desse primeiro alvo, desse espelhamento aqui, tá? Então, o primeiro alvo gerou uma confluência nessa região. E em confluência ainda com isso, a gente percebe que essa mesma região aqui do 61, né, que é uma região de defesa, era uma região que era resistência aqui, que virou suporte aqui, e que agora, depois de alguns dias, o mercado voltou para essa região e essa região acabou servindo de novo como uma região de suporte, tá? Esse ponto de 61.8 é uma região extremamente importante, porque se o mercado passar desse 61.8, sugere que o mercado volte para o pé do dia 19 e dia 20 aqui, tá? Agora, se o mercado travar nessa região de fato de 61.8, o que o mercado vai fazer? Vai retomar o movimento de alta, tá? Então tem que prestar muita atenção nessa região aqui do 124.900, porque é uma região extremamente importante, beleza? Então, por isso, de novo, ressaltando a importância de vocês olharem o ambiente micro em confluência com o ambiente macro, tá? Então, aqui a gente percebe que o mercado, galera, foi extremamente direcional, tá? Esses dias, assim, são os dias que eu mais gosto de operar, porque eu pego operações mais longas, né? E o mercado, nesses dias, é muito fácil operar, né? Eu vejo que muita gente fica perdendo dinheiro em dia direcional e não era para perder dinheiro. Muito pelo contrário, era para ganhar dinheiro, era para bater recorde financeiro. Por quê? Porque é muito fácil operar na tendência, né? Só que a galera, infelizmente, perde dinheiro por quê? Porque ficam tentando caçar fundo, ficam tentando adivinhar onde que o mercado vai reverter, sendo que o mercado está gritando para vocês, hoje vai ser um dia direcional, galera, né? Não operem contra a tendência. E o pessoal se matando na contra-tendência, o que é uma pena, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos mostrar para vocês aqui as estruturas do mercado. Mercado em dia de tendência é assim, ó. O mercado vem caindo e rompendo pivôs, certo? Daí as pessoas já vêm com aquela crença limitante. Ah, mas operar pivô dá muito stop. É que as pessoas não entendem a diferença de você operar pivô em mercados laterais e operar pivôs a favor de tendência, né? 80% dos rompimentos em mercados laterais são falsos. Em tendência, não, né? Então, o mercado caiu, fez o pivô, rompeu com candle de força. Está a favor das médias móveis? O que o mercado faz? Escorrega, cai. Aí o mercado caiu, fez um fundo, voltou, rompeu com o quê? Com candle de força. Aí ele caiu, pivotou de novo, rompeu com candle de força. Aí ó, ele travou, congestionou, rompeu. Rompeu, deu continuidade. Voltou, trocou polaridade. O que ele fez? Ignição de novo. Ó, ignição de novo. Aí travou, voltou, trocou polaridade. Olha lá. Então, todos os sinais técnicos estão a favor do quê? Das médias móveis, galera. E todos os sinais técnicos bons estão mostrando o quê? Queda. Então não tem por que ficar pensando em comprar em dias assim, né? As pessoas ficam tentando caçar fundos anteriores para comprar em suporte, mas, cara, é só vocês observarem o comportamento das médias móveis, né?
Até para mostrar aqui de forma visual para vocês a minha regra de coloração, olha isso daqui. Não tem o que você pensar. As médias estão extremamente afastadas, direcionais, inclinadas para baixo, alinhadas com a VWAP. Galera, é uma pena quando acontece esse tipo de coisa, né? Para vocês que ficam tentando caçar oportunidades de reversão de movimento, sendo que o mercado está gritando, né, a continuidade. Enfim, aqui o mercado fez uma estrutura de uma bandeirinha também, né? A gente consegue observar isso aqui muito bem, né, que ele fez essa estruturinha. Ah, Adriano, mas aqui não gerou gatilho de entrada. Não gerou pelos 5 minutos. Se você estivesse operando 2 minutos como eu opero, com certeza você teria visto aqui o gatilho exatamente nessa região, tá? Aqui também, o mercado ele fez uma estrutura de basicamente aqui como se fosse um triângulo, ó. Olha aqui, ó. O mercado fez essa estrutura. Então assim, galera, essa foi a minha visão do dia, tá? Espero aí que tenha contribuído de alguma forma para vocês e que da próxima vez que tenha um dia direcional, né, vocês parem de ficar caçando reversão de movimento e operem a favor da direção principal do dia, beleza? Falando aqui do dólar, o dólar também ele acabou fazendo um cenário bem interessante, né? Logo nos primeiros 3 candles do dia aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Logo nos 3 primeiros candles do dia, o dólar ele rompeu uma angulação bem interessante em relação ao dia anterior, porque ele tinha deixado essa mínima aqui no dia, aí ele subiu reto, né? E aí, quando ele abriu, ele pivotou e rompeu aqui. Quando ele rompeu aqui, basicamente ele acionou a continuidade do movimento de queda. Esse aqui foi o gatilho de venda. Por quê? Porque ele subiu reto, né? Com o gap, ele caiu reto. Então isso daqui acionou basicamente o quê? Um espelhamento, né? Onde você pode pegar essa amplitude e simplesmente projetar para baixo. E aí, quem trabalha com Fibo, pega esse topo, esse fundo e puxa esses níveis de Fibo para o pé do movimento, né? Então, olha lá, o primeiro alvo estaria aqui e o segundo alvo estaria aqui, exatamente no 100%. Olha lá onde que o mercado parou, né? Ou vocês também poderiam trabalhar com as caixinhas, né? Que eu sempre trabalho com as caixinhas, que fica mais visual para a galera. Né? Você pega essa amplitude aqui, copia, cola e joga para baixo. Tá? Olha lá onde o mercado veio. O mercado simplesmente cravou o alvo, tá vendo? Só que, além de ser o 100% dessa projeção aqui embaixo, se a gente der um zoom out, de novo, né? Pegando as extremidades dos movimentos, a gente percebe que se a gente pegar desse topo com esse fundo aqui, que foi a extremidade, né? Opa, desculpa. Esse último fundo relevante, tá? O último fundo relevante com o último topo, tá? Da extremidade. Se a gente pega isso daqui, a gente percebe que o mercado veio para qual região? Para a região de 61.8. Onde eu sempre comento com vocês que 61.8 normalmente tem trava de movimento e o mercado tende a fazer o quê? Reverter, obviamente. Então, a gente percebe que o mercado veio para o 61.8 dessa retração mais macro, ele cravou 100% dessa projeção desse range, né, para queda, e aí quando ele chegou nessa região aqui, a gente percebe que o quê? O que ele fez? Ele reverteu de fato o movimento, né? E quando ele reverteu esse movimento, ele retraiu de novo. Se a gente pega esse fundo para esse último topo aqui, ó, ele retraiu para a região de 50%. Só que olha que interessante. Essa mesma região de 50% foi o último fundo aqui de ontem. Ó. Então isso daqui serviu como o quê? Como uma troca de polaridade. A gente percebe que essa região de suporte agora virou o quê? Uma região de resistência. O preço chegou aqui e fez a impulsão para baixo. E quando o mercado fez a impulsão para baixo, o mercado devolveu o movimento e voltou de novo para testar essa região. Só que aí a hora que ele voltou para testar essa região, fez esse padrãozinho gráfico aqui, que basicamente é um preço de fechamento de reversão numa região de suporte, numa retração macro de Fibo, e aí o mercado fez todo esse movimento, tá? Sendo que no meio do caminho ele acionou aqui um pivô, né? Um pivô de alta, a gente pode observar esse movimento aqui, ó, né? Aqui como um candle gatilho acionando a inversão do movimento, certo? Aqui o mercado travou de novo, pivotou e deu continuidade de movimento. Aqui, né, teve uma interferência, onde o mercado depois deu continuidade de movimento de novo, e aí o mercado pegou velocidade. O mais interessante notar é notar essa região aqui em cima. Por quê? Porque quando o mercado pegou velocidade, né, você fala, mas por que teve essa região de defesa aqui? Muito simples, vamos olhar lá. Deixa eu apagar aqui. Se a gente der um zoom out de novo,
a gente consegue notar que se eu pego o fundo do dia e se eu puxo até o último topo relevante, que seria aqui, não a extremidade, o último topo relevante, tá? Assim como eu fiz nesse caso de pegar o último fundo relevante, eu pegaria o último topo relevante antes de realmente a queda. Olha lá onde que o mercado veio buscar. O mercado veio buscar o 61,8, tá? Olha aqui, ó, 61,8. O mercado encostou nessa região e virou para baixo. Então aqui embaixo era a região de 61,8 do macro e aqui era a região de 61%, né, da retração do cenário um pouco mais micro, né, pegando aí os últimos 2 dias anteriores. Sem contar que essa mesma região de 61 era a região de troca de polaridade. Estão vendo esses suportes aqui? Ó? Suporte virou resistência e agora virou resistência de novo. Então o mercado bateu ali e voltou a cair de novo, tá? Então essa foi a minha visão aí técnica do dólar. O dólar, assim, ele é muito bom de ser operado quando ele pega a velocidade e principalmente está alinhado com as médias, né? Por exemplo, nesse cenário de alta, VWAP embaixo, média de 50, 20 e 9, né? Quem os gatilhos e aí o mercado vai embora. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha visão aí do dia. Vamos para cima e a game porra!